Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Íntimo das médicas maravilhosas aqui da MWB. Hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, ó, da revista Quem. Vou ler para vocês. Após câncer de pele, Kelly Ki diz que rastreia mais de 150 pintas pelo corpo. Eu preciso estar atenta. Cantora aos 38 anos, foi diagnosticada com câncer basocelular em 2020 e hoje é embaixadora da campanha de Dezembro Laranja. Então o tema de hoje é câncer de pele. E para esse tema tão importante e muitas vezes negligenciado, eu chamei minhas amigas Dani e Ivna. Amiga, o que é câncer a gente até consegue entender, mas o que eu consigo pensar quando eu olho uma pele que aquilo pode ser um câncer? A primeira coisa que vem à mente, que a gente já vem batendo nessa tecla alguns episódios e no stories a gente fala, existe um câncer de pele que pode ser parecido com uma pinta e um câncer de pele que não tem nada a ver com uma pinta. Normalmente a gente se preocupa mais com esses que parecem pintas porque eles são mais agressivos, eles são malignos, podem generalizar, passar para o corpo todo, então a gente fica sempre de olho neles. Esses que parecem pinta, quando a gente olha para ela e ela tem um monte de cor, mais de 3 cores, quando ela não tem a borda bem definida, simétrica, quando ela cresce no adulto, quando ela cresce rapidamente, quando ela tem mais de 6 milímetros, tudo isso chama a atenção e faz a gente imaginar que ela pode em algum momento malignizar ou que pode ser maligna. Certo, então como a nossa amiga Ivna falou, existem algumas características que elas são mais relacionadas a esse câncer mais agressivo, que é o melanoma. Dani, além do melanoma, na entrevista a Kelly falou um pouquinho do basocelular. Nos explica, existem outros tipos de câncer de pele? Sim, Bárbara. Na verdade, a gente pode ter câncer originado de várias células. Então, dependendo da origem celular daquele câncer, ele é ou um melanoma, ou ele pode ser um espinocelular, ou ele pode ser um basocelular, dependendo de que célula da camada da pele que originou esse câncer. E aí, cada tipo desse câncer vai ter uma característica diferente, né? Uma localização diferente no corpo e um aspecto visual diferente. E por isso que é tão importante que nós estejamos atentos, né, às mudanças na nossa pele, não só as pintinhas, como feridinhas, casquinhas que coçam e a gente tira e elas voltam a aparecer, ressecamentos pontuais, às vezes fica... faz uma bolinha mesmo ali endurecida, pode sangrar, uma feridinha que fica ali, ela melhora, daqui a pouco ela piora de novo. A gente tem que sempre estar de olho nelas, porque pode ser algum desses outros 2 tipos de cânceres que são os mais comuns, na verdade, né? Os pintadinhos, os com cor, que parecem pintas, são os mais agressivos, mas os mais comuns são os outros 2 tipos. É um ferimento, uma casquinha. Muita gente chega, doutora, eu tô com essa... espinha. Me machuquei, ou tô com essa espinha. Mas se você tiver um ferimento que não fecha, que não cicatriza há mais de 4 semanas, tem que ser investigado. Legal, olha essa informação, gente. Uma ferida que não fecha há mais de 4 semanas precisa ser investigada. E qual seria o exame que a gente consegue enxergar essas células todas do câncer para diagnosticar se é ou não um câncer de pele? Existe a dermatoscopia, que a gente tem aqui na clínica, um aparelho que consegue fazer a varredura, ou seja, olhar todas as pintas do corpo. Esse aparelho ele não dá o diagnóstico, ele depende de quem está analisando as pintas. Mas a gente consegue catalogar essas pintas em uma fotografia muito boa, em que é possível comparar depois. Então não fica aquela dúvida, será que cresceu? Será que mudou? Não, essa pinta era assim há 6 meses atrás e agora ela não tá mais. Então isso leva, né, a gente desconfiar de que algo está acontecendo. Então na dermatoscopia a gente consegue fazer uma aproximação de várias vezes, uma quantidade boa, que a gente consegue ver bem, 70 vezes, e a gente consegue ver células. As células da pele, elas se agrupam em certos arranjos que vão determinar que ela parece mais ser um basocelular, ou que ela parece mais ser um melanoma, ou que ela parece ser um espino, ou se não é nenhuma lesão de câncer de pele, é uma outra coisa, nada a ver. Às vezes até um pré-câncer, né? Exatamente. A gente fez uma campanha em dezembro, né, que a gente bateu muito nessa tecla a respeito do Dezembro Laranja, que é essa campanha que a Sociedade Brasileira de Dermatologia começou desde o ano de 2014, e a gente fala de algumas características, né, que são muito comuns em pacientes que têm câncer de pele. Então a Kelly falou, eu tinha mais de 150 pintas, então pessoas que têm um número muito elevado de pintinhas devem investigar. Quais são algumas dessas outras características, meninas, vocês lembram aí? Pessoas que são muito branquinhas, né, ou pessoas ruivas, né, que são mais pintadinhas.
e que acabam, pessoas que tiveram um passado de exposição em câmaras de bronzeamento artificial, que é algo que se tem muito menos hoje, graças a Deus, mas há décadas atrás era muito comum. Sim, ainda existe. Não, clandestinamente. Clandestinamente, né? Mas agora os pacientes vieram com uma história de que alguma das câmaras foram liberadas pela Anvisa. Eu acho que sim, porque não tem sido poucas pacientes que voltaram a fazer. E aí a gente tem que bater mas não, doutora, eu fiz só uma sessão. Mas elas não têm noção o quanto essa irradiação, ela é prejudicial à saúde, né? Às vezes dá câncer na cabeça, lugar que a pessoa nem vê. E aí quando diagnostica, né, que é quando a gente faz através desse exame, aí já vê algo muito extenso ali. Sim. Então, a câmara de bronzeamento, olhos claros, sardinha, pele branca, muitas pintinhas, histórias de melanoma, existem algumas características que podem acontecer. E Dani, uma vez, a gente sabe que aqui eu tenho duas responsáveis por dois setores diferentes da clínica, né? Então, a doutora Ivna é responsável pelo setor de dermatoscopia, que vê as pintinhas, e a doutora Dani pelo setor de tumores cutâneos. Então, tu suspeitou daquilo ser um câncer de pele, amiga. Como é que tu vai remover essa pinta? Qual é a decisão que a gente toma? Então, diante de um câncer, a única opção terapêutica é a remoção completa dessa lesão. E aí, nesse caso, precisa ser feita uma incisão cirúrgica mesmo. Como as lesões geralmente são pequenas, a gente consegue fazer isso em consultório. Sim. Exatamente. A gente corta, remove toda aquela lesão, geralmente com uma margem de segurança, que a gente chama, né? A gente deixa um pedacinho de pele sadia, por isso que é muito importante a Ivna olhar para me dar uma posição exata do quanto eu tenho que remover de tecido. Esse tecido é enviado para análise histopatológica, né? É feita uma sutura e a gente aguarda essa resposta. Dependendo do que vier, porque a gente a princípio tem uma suspeita clínica que a gente chama, né? Dependendo do que vier, talvez eu precise abordar de novo aquela lesão ou ela é considerada curada, né? E a gente não precisa fazer mais nada. Viu que coisa boa, né? O câncer de pele, ele tem se diagnosticado precocemente, principalmente esses que não são melanoma, uma vez removido, o paciente fica curado. Sim. Isso é muito legal. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir câncer de pele? São as orientações que a gente dá sempre, que é protetor solar, evitar o sol nesse horário em que o raio ultravioleta é mais forte, né? Entre 10 e 4 da tarde. Uso de chapéus, roupas com proteção UV, óculos de sol, porque todas essas barreiras também ajudam na proteção, né? Não só o uso do protetor solar, a aplicação e a reaplicação, né? É muito importante a gente ter em mente que aplicar o protetor solar uma vez só não é o suficiente. Não só isso, como a quantidade que se aplica. A gente até orienta os pacientes a aplicar 2 vezes em todas as regiões corporais, principalmente que serão expostas, e reaplicar a cada 2, 3 horas, dependendo do quanto ela estiver se expondo, né? Se você suou, se você entrou na água, se você está praticando esporte, você vai precisar diminuir, né, esse intervalo, aumentar a frequência de aplicação e de reaplicação para você garantir a proteção que vem escrito na embalagem. Isso é outra coisa que a gente tem que ter em mente. Se você utiliza o protetor solar de maneira inadequada, ele não protege como está escrito que protege. São 30 gramas para preencher o corpo todo de um adulto. Um frasco de protetor solar, às vezes vem 70, vem máximo 150. Então, isso duraria poucas. 4, 5 aplicações, você gastou praticamente tudo. É isso que acontece. E ainda assim, as pessoas ainda estão constantemente preocupadas em terem que absorver sol, raio ultravioleta para poder produzir vitamina D. Isso não é uma realidade. Se você precisa repor a vitamina D, você tem que medir isso no exame laboratorial e fazer por via oral, pela boca. Se você quiser pegar um pouquinho de sol para poder ajudar na produção de vitamina D, uma dica é deixar só essa parte do braço anterior aqui, 20 centímetros só de pele, sem cobrir com protetor solar, e aí vai pra praia, vai pra piscina. E aí depois de 20 minutos que você já estiver lá, cobre essa parte. Não precisa ser o corpo todo ficar exposto. Deixa só uma partezinha, que é uma parte que nos outros dias não vai pegar sol. Perfeito. E seria necessário para isso 10 minutos 3 vezes na semana. Mais do que isso não tem necessidade nenhuma. Pessoal, não tem necessidade nenhuma, né, gente? Então a gente fica com medo dos desafios solar, achando que não vai absorver vitamina D. É só a gente ser muito bem orientado por profissionais que entendem mesmo do que estão conversando. Gente, que papo gostoso. Muito obrigada pela presença de vocês. Né? Eu me sinto honrada, me deu aqui com uma vontadezinha de chorar vendo elas falando, pensando que coisa boa, né? Que a gente tem pessoas que amam o que fazem, que são apaixonadas por medicina e principalmente apaixonada por pessoas. A gente quer convidar vocês para estarem seguindo as nossas redes sociais, então segue lá o @papointimomwb e também lá no meu YouTube a gente está programando de todas as semanas, está divulgando o nosso Papo Íntimo para vocês. Então até um próximo episódio. Obrigada, meninas. Tchau. Até mais.